Todos encontraram? Todo mundo teve o mesmo problema aí, não, né? Todo mundo teve o mesmo problema? Teve? É porque estão nos provérbios, aí tem um nome azulzinho e tem uns pretos. Se você contar, começa do 24 contando 1, 2, 3, 4, você vai ver aí. Chegar no 27. Você vai contar, você vai ter no 27. Pode chegar, você vai ver. Se Taera mais vídeo achou, vamos lá, acha de novo que a gente lê. Achou todo mundo agora? Achou? Achou? Então vamos ler de novo. Olha, não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Amém? Agora a gente vai. Amém. O pastor primeiro lê, primeiro estuda, para depois ele pregar. O pastor não pega aqui, abre aqui e vai no sorteio, não. Eu estava certo disso, eu fiz um esboço. Está aqui. Aleluia. Por que esse provérbios, né? Hoje é comum os jovens, as jovens, eles sonharem em ter um relacionamento. Eles começam a ficar adolescentes, né? 12, 13, 14 anos, começam a projetar, olhar para a menina, olhar para o rapaz, e começam a querer ter um relacionamento. Isso vai crescendo dentro deles, a vontade de ter uma namorada, um namorado, e ficar noivo, e casar. Mas eles têm que olhar o seguinte: muitos deles não param para pensar que eles ainda não terminaram seus estudos, eles ainda não terminaram os seus projetos de vida, eles ainda não se estruturaram ainda, e eles estão na casa dos pais. E ele ainda não conseguiu ainda ter estabilidade financeira para arcar com um lar. Muitos não têm casa ainda, não têm trabalho, não tem nada, até a roupa que tem é papai e mamãe que dá. E eles querem ter um casamento, eles querem ter um relacionamento. Então, o autor de Provérbios, ele está dizendo, não construa a sua casa, ou seja, não construa a sua família. Olha, nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas. Por quê? Naquele tempo o jovem vivia, a pessoa vivia de quê? De plantação. Mas hoje vivemos de quê? Do trabalho, do suor, do emprego, quer dizer, do dinheiro. E o jovem não tem nada e quer formar a família. Vai ficar nas custas de quem? De papai. Aí é que vem o mistério. Vai ficar nas custas de papai. E hoje, muitos lares são destruídos por causa dos filhos. Por causa da ansiedade dos filhos em ter uma família. Ele não tem casa, ele não tem nada, e ele arruma uma família e vai morar na casa de mamãe ou na casa da sogra. E o casamento é uma destruição total, porque ele destrói a vida do pai, da mãe, da sogra e a dele. Porque não construiu uma estrutura para ser casado, para ter família, para formar uma família. Então eles não pensam. Hoje é comum os jovens hoje agir, olha, com o coração e não com a mente. Eles não terminaram os projetos de vida, ainda estão estudando. São jovens casando novos, sem nada. Nada. Já querem namorar cedo, querem construir família cedo, tudo cedo, precipitadamente, e acabam quebrando a cabeça. E eles acabam amaldiçoando a vida dos pais. Acabam destruindo a vida dos seus pais. Aí o pai trabalha a vida inteira, a mãe trabalha a vida inteira, constrói sua casa, sua vida, está tudo ali, suou muito para isso, e agora o sonho dele é ver os filhos formados, já maduros, e depois constituir a família. Mas eles se precipitam e começam a fazer isso antes. Querem ter uma vida sexual antes, querem ter um relacionamento antes, não dá certo, separa, deixa o neto na mão da mãe, na mão do pai, aí os avós têm que criar os netos, isso destrói a vida dos avós. Ontem eu estava na casa da minha mãe, e meu pai falou uma coisa. A gente estava conversando da minha mãe, e minha mãe, ela depois que minha irmã morreu, ela se abateu um bocado. Minha irmã morreu e deixou os filhos, porque não tinha pai, deixou os filhos para minha mãe cuidar. E de lá para cá minha mãe tem se acabado muito. Meu pai disse, neguinha, quando você estava sozinha em casa, você estava bem. Mas a minha mãe tem se consumido. Por quê? Porque tem criado o neto depois da idade.
tem sustentado outra família depois da idade. Porque tem um período. A Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para crescer, envelhecer, para morrer, há tempo para tudo. Então, Deus criou o ser humano para isso. Ele tem a idade de ter a família, a idade de envelhecer e agora de desfrutar da velhice. Mas a pessoa, quando chega na velhice, ela começa, em vez de estar desfrutando da velhice, ela está trabalhando para cuidar dos netos, das consequências, das irresponsabilidades que os jovens fizeram. E eles acabam amaldiçoando a vida dos pais. Eles acabam destruindo a vida dos pais. Eles acabam acabando com tudo. Porque as inconsequências. Então, o autor de Provérbios escreve para a gente se planejar antes de construir uma família. Se planejar antes de construir uma família. Aí você volta em Provérbios 20 e 20. Olha o que diz aqui, ó. Provérbios 20 e 20. Provérbios 20, 20. Diz assim: se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Se você amaldiçoar os seus pais, olha, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Agora a pergunta é: como é que os filhos amaldiçoam os pais? Como é? Tirando a paz deles. Tirando a paz, destruindo a paz, o que eles construíram anos. Porque não se amaldiçoa só com palavras, mas com o quê? Com gestos. Amaldiçoa os pais, prejudicando eles na sua trajetória de vida. Quantos pais hoje andam preocupados, têm derrame, são doentes, porque o tempo todo afadigado, com a casa cheia de gente e tendo que sustentar a família toda. Vamos dar um exemplo? A pessoa trabalha, chega o tempo de se aposentar, recebe um salário mínimo, e o salário mínimo, se fosse só para ele e a véia viver, estava tudo lindo. Dava para eles apertado, ruim, mas dava para viver. Mas eles têm que sustentar a filha, o genro, os netos, ou vice-versa. Aí ou bem compra o remedinho dele, compra a vitamina deles, ou bem compra comida para dar a eles. Aí eles vivem uma vida infernal dentro de casa, aí vem as brigas, as confusões, e o velhinho está lá. Eu lembro da minha avó. Eu quebrava o pau e minha avó, meu filho, por um lado, querendo apartar. E o negócio que o pau comia. E eu lembro, eu estava ontem refletindo em casa sobre a minha vida. Eu casei com 15 anos, sem maturidade nenhuma, e a gente só veio ter juízo depois dos 30. Imagine 15 anos a minha família sofrendo com o nosso quebra-pau. E eu fiquei pensando, mas rapaz, é que eu amaldiçoei a vida da minha avó um bocado, com meus problemas, pela minha responsabilidade. E as pessoas dizem, maldição é aquilo que é ruim, maldição é aquilo que não é bom, maldição é aquilo que dá errado, que atrapalha, é aquilo que não dá certo, que a pessoa poderia andar, mas tem um peso agarrado no pé, tem um peso ali, a pessoa quer ir, mas não pode. Chega no tempo de descansar e a pessoa está ali com a espada na mão lutando ainda, porque tem um bocado de gente dependendo dele e dela. Aí a pobre da velha vai ter que lavar roupa, cuidar de neto, tomar conta de neto, e para os filhos continuar a vida. Porque por amor os pais fazem por amor, mas quando deitam em casa de noite elas lamentam. A minha vida é uma desgraça, uma vida ruim, porque minha filha sofre, meu filho sofre por causa disso. E isso tem acabado com os lares, com as famílias estão se desfazendo. Aí acaba o quê? A mãe defende o filho e o pai não defende. Aí começa a briga entre o velhinho e a velhinha por causa do filho, da filha. E acabam se separando depois da idade. A velhinha se acaba, não tem tempo para cuidar do velho, o velho começa a arranjar uma nega na rua e larga a velha. E isso é uma cadeia que vai se desencadeando e destruindo tudo. Então eu digo, na direção do Espírito Santo, jovens, planeje a sua vida. Não vá arranjar família antes que você termine a sua plantação. Sua plantação representa seus estudos, sua vida profissional, sua vida espiritual. Cuide primeiro do seu futuro, para que você não seja um fardo na vida dos seus pais, para que você seja uma bênção na vida dele e não maldição, para que você possa amanhã ajudar seus pais ao invés de tirar.
Ajudar seus pais ao invés de atrapalhar. Porque o que está acontecendo é isso. Pode olhar que 90% da população hoje são sustentada pelos avós. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo de escassez. Entre no supermercado e olhe quantas famílias vão lá e quem está passando o cartão no caixa é a mãe, é a avó. Pode olhar. Eu observo, eu vou fazer compra, eu fico olhando. Que sempre tem a vovó pelo meio da família. Jovens, casados, o menininho dentro do carro da compra. E a vovó lá, ó. E a vovó atrás. Quando chega no caixa, eu fico olhando na fila, quem passa o cartão é a velhinha aposentada. Porque o jovem está desempregado, porque arranjou a família cedo. E ele não tem estrutura para criar os filhos, e os filhos dele se terminam, sabe como? Sem futuro também. Não tem estrutura, porque não se planejaram. Está lá, não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas. Ou seja, até que sua vida esteja completa, sua formação esteja completa, sua vida esteja estruturada. Compre uma casa primeiro, arrume sua vida primeiro, depois você casa. Depois você arruma família, filhos, para não terminar destruindo a vida dos seus pais. Aí você volta um pouquinho, 23, 22, Provérbios 23, 22. E olha o conselho que os pais... Olha como é, 23, 22. Aí um pouquinho atrás. Vamos atrapalhar de novo, viu que tem uns números aí. 23, achou agora o jeito? 23, 22. Provérbios 23, 22. Diz assim, olha. Posso ler? Diz assim: escute o seu pai, pois você lhe deve o quê? A vida. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Cumpre a verdade, a sabedoria e a instrução do quê? E o bom senso, mas não venda nenhum deles. Não venda o quê? Nenhum dos seus pais e nem dos conselhos que ele deu. O pai que tem um filho correto é sábio e ficará muito feliz. E sábio e ficará muito feliz. Lê de novo. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça o que o seu pai, faça o que o seu pai se alegre por causa de você e dê à sua mãe esse prazer. Olha, você reparou que os filhos, depois que o pai e a mãe ficam velhos, muitos desprezam, colocam no asilo? Essa semana eu estava vendo um vídeo, tinha uma velhinha varrendo, capinando a porta do asilo. E passou uma pessoa e filmou e postou aquilo. E estavam culpando o pessoal do asilo, a enfermeira, dizendo que o povo estava maltratando. Mas sabe quem é a pior pessoa nessa situação? Foi o filho que botou o pai no asilo. O filho que pegou a mãe e botou no asilo. Porque meu pai e minha mãe eu não coloco no asilo nunca. Eu vou morrer cuidando deles porque eu devo a vida. O provérbio diz, escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. Eu devo a vida a meus pais. Você deve a vida a seus pais. Por isso que o 5º mandamento é honra teu pai e tua mãe. Quando a gente aprender a honrar pai e mãe, a gente vai viver muito sobre a terra. A gente vai ter uma vida muito abençoada, porque nem seu pai nem sua mãe quer seu mal. Se você pensar bem, jovens, se você pensar bem, você vai ter uma vida bem sucedida se você ouvir o conselho do seu pai, o conselho da sua mãe. E as pessoas não entendem, as pessoas elas olham e acham que tudo é normal. Tudo é normal, não é normal. Nós temos pais porque temos pais, porque nós somos nossos tutores legais. São as pessoas que Deus instituiu para nos ensinar. E eu digo para vocês, eu sempre prego o que eu vivo. Ontem eu fui para a casa da minha mãe, eu passei um dia lá. É meu padrasto, meu pai já morreu, meu pai biológico morreu, eu tinha 15 anos. E ele, quem criou meus irmãos? Terminou de criar meus irmãos. E é o pai que eu conheço hoje e meus filhos conhecem como avô. É um amor de pessoa, pensa numa pessoa muito boa. Coração bom. Sempre quer o bem, sempre deu bom conselho. Sempre bom conselho. É um excelente esposo para minha mãe. E ele estava assim, já fez uma cirurgia. E estava lá.
mas ele não vive melhor, porque a família no geral não deixa. Os netos, minha irmã morreu, deixou, não culpa dela não, mas os meninos ficaram dando dor de cabeça. E agora eles criaram as estruturas, nem se estruturaram e começaram a querer fazer as coisas. E minha mãe fica de cabeça quente, preocupada. Meu sobrinho sai, demora, ela fica doidazinha, porque a pessoa de idade ela se preocupa e não dá notícia. A irresponsabilidade é grande, e os jovens têm isso. Traz a maldição para os pais, amaldiçoa os pais sem palavras de maldição, só com gestos. E nós precisamos entender que nossos pais dependem da nossa estrutura. Se você não planejar a sua vida agora, como diz o Provérbios, olha, se não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas. Enquanto você não se estruturar, se você arranjar família agora, você vai arranjar um problema para os seus pais. Você vai fazer seus pais serem infelizes, ao invés de ser feliz. Porque eles planejaram algo e você está mudando os planos que eles fizeram para colocar os seus planos em primeiro plano. Por isso que tem o ciclo da vida. A gente nasce, a gente cresce, tá vendo? A gente reproduz, envelhece e morre. Se a gente descumprir o ciclo da vida, a gente atrapalha a vida dos outros. Por isso que a Bíblia é a fonte de sabedoria. Aí às vezes a gente traz uma mensagem de ensinamento. Eu preciso fazer isso. Por quê? Porque se eu não ensinar meus filhos, se eu não ensinar vocês, amanhã eu vou ter aqui pais frustrados, eu vou ter família desequilibrada, eu vou estar a vida inteira orando pela família. Por quê? Porque a velhinha mais tarde vai vir aqui orar pelo filho que está sofrendo. E a gente tem que estar nesse conceito. Amém? Olha, leia Provérbios. Leia Provérbios. Comece a ler em casa Provérbios. Você, principalmente o jovem, você vai aprender a viver. Eu, depois de velho, com 40 lá vai fumaça, 41. Eu não vou dizer, 41. Tô ficando velho. O cabelo é branco, mas não sou tão coroa assim não. Viu? Lá eu nasci lá pelos anos 70. Entendeu? 70 e algumas coisas. Entendeu? Lá melhor dizer, pelo fim dos anos 70, né? Aí, eu sou um pouquinho, eu sou meia idade. Entendeu? Meia idade. Mas eu errei muito. Eu errei muito. E graças a Deus. Aí ontem eu disse assim, eu fiquei olhando, o que deu menos trabalho à minha mãe foi eu. Porque eu saí de casa cedo. E eu sou um cara meio orgulhoso nessa parte. E sempre fui com uma máquina para trabalhar. Sempre de menino, um motorzinho para trabalhar. Não tem sol, não tem chuva. Mas eu fiz a minha mãe sofrer muito e a minha avó. Por causa da minha falta de estrutura emocional e psicológica. É psicológica, melhor dizendo. Eu arranjei família cedo e não tinha estrutura para criar meus filhos. Eu não tinha estrutura, eu não tinha uma casa, eu não tinha um trabalho fixo, eu não tinha formação. Então eu acabei, minha avó me dando comida muitos anos para eu construir minha casa. Minha avó me sustentou 4 anos para eu construir uma casa. Ela comprava comida e me dava comida. A minha, meu filho e minha mulher. Eu estraguei a vida da minha avó um bocado. Ela podia ter desfrutado coisas melhores e eu tirei dela. E está acontecendo isso. Observe o cenário. Olhe que a maioria das famílias, os filhos, depois de grande, já de família, moram na casa dos pais. E isso tira as coisas boas. Então, esse Provérbios, quando eu li, falou comigo. Eu disse, Jesus, isso aqui é uma coisa que todo mundo deveria ter. Esse tipo de conhecimento. Sabe quem me levou a ler esse Provérbios? A palavra de domingo. Lembra? Lucas 24, no 27 diz, olha, quando for construir uma torre, sente para calcular. Sente para calcular. Para não passar vergonha. E eu buscando, quando eu estava na casa de manhã, eu parei para pensar e digo, rapaz, aí eu fui ler o Provérbios. Porque eu aprendi uma coisa. E lembra que eu comecei o culto aqui falando de Salmo 1? Medita de dia e de noite. Todas as respostas que eu preciso, eu busco aqui. E toda a resposta que eu acho, eu trago para vocês. Eu trago para vocês aqui na igreja. A gente divide o pão. Amém? Quem está entendendo? Nós precisamos planejar a nossa vida. Para quê?
para que nós não venhamos amaldiçoar a vida dos nossos pais. E a pessoa que já é mais velho, que tem, mesmo assim, não está na casa dos pais, mas a preocupação com a nossa luta diária, com a nossa vida difícil, também faz nossos pais sofrerem. Porque quando um casamento se desfaz, quem mais sofre são os pais. Mais sofre. Sofre. Porque quando briga, a primeira coisa que vai fazer é para a casa de quem? Arruma a mala e vai para a casa de quem? De mamãe e de painho. E chega lá chorando e falando mal do companheiro ou da companheira. Aí faz a véia ficar com ódio. Faz ficar com raiva. E aí botou mágoa, plantou a mágoa no coração da velhinha e do velho. E aí, é isso assim que acontece. Então, bora pensar. Amém? Então, o culto da gente de família é assim. Nós vamos aprender a como se lidar dentro de casa. Semana passada eu falei como a mulher trata o marido, como o marido trata a esposa e como os filhos tratam os pais. Mais uma vez agora, como trata os avós, como trata a mãe, como nós devemos fazer para não prejudicar nossos pais. Porque se a gente aprender isso, a gente vai viver num lar de paz. Isso tudo aqui é para trazer paz para o lado da gente. A gente às vezes espera o pastor chegar aqui e fazer aquela pregação. Não. A melhor coisa é ensinar. Vocês estão aprendendo hoje, jovens que estão aqui, e nós que estamos mais velhos, estamos aprendendo a planejar. Para amanhã a gente não sofrer. Porque se a gente não planejar a nossa vida, amanhã eu vou ter que ir aqui dar conselho ao casal. Amanhã eu vou ter que pegar o jovem de hoje e ter que sentar com eles para resolver problemas. Então, eu preciso plantar no coração de vocês, olha, planejamentos. Porque as pessoas acham que é só Deus botar a mão. Deus deu a gente livre-arbítrio. Eu, você, precisamos fazer boas escolhas. E a melhor escolha é obedecer nossos pais. A melhor escolha é estudar. A melhor escolha é trabalhar, é plantar. É, olha, colher a nossa plantação. E depois que a gente colher a nossa plantação, a gente vai poder, como diz o Provérbios, no final do Provérbios, que ele termina dizendo assim, olha, as suas plantações estejam prontas e você estejam certo que pode ganhar a vida. Estejam certo que pode manter a sua casa. Estejam certo que pode sustentar a sua família. Esteja certo que pode botar seu filho no colégio, que pode trazer o pão de cada dia, que pode pagar a luz, a água, que pode manter a sua casa, para você não destruir a vida dos seus pais. Amém? Bora orar? Para a gente ir embora? 9 horas. Eu estou feliz aqui, Deus tem me dado presente nesse lugar. Deus tem me dado um presente, muitos presentes. Por que eu digo isso? Porque a felicidade que eu tenho é de ver essa igreja orando pela família. Domingo aqui eu saí daqui feliz com essa igreja. Amém? Tá ligado. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Você que está em casa também, desculpa aí, não deu muita atenção a vocês. Um abraço. Deus é bom. Senhor Deus e Pai amado, nós, ó Deus, estamos aqui na tua casa, na tua presença, e buscando, ó Pai, o entendimento da tua palavra. Nós oramos no início do culto pela família, e nós oramos agora, Senhor, agradecemos porque nós sabemos que o Senhor já nos ensinou. Nós temos a certeza que o Senhor já agiu a nosso favor. Por isso, Pai, nós sabemos que ao chegar em casa hoje, nós vamos chegar com a mente diferente. Nós vamos chegar com a mente aberta. Nós vamos chegar, Senhor, raciocinando. O culto hoje, Senhor, o Senhor trouxe palavras que nos ensina a como lidar com o nosso futuro.